Chega mais que a história de hoje tem uma peculiaridade. Eu falo isso porque ela tem duas partes. Eu vou explicar melhor. Eu recebi essa história em fevereiro desse ano. Na época que eu recebi vários áudios com a história, eram áudios assim da voz de uma menina super empolgada, toda meiguinha, e ela tinha conhecido o amor da vida dela durante uma viagem de intercâmbio que ela fez aqui para a Europa. E como ela estava se preparando para fazer uma mega mudança de vida. Se mudar do Nordeste do Brasil para a Itália. Na época, eu conversei com ela e falei: olha só, vou esperar um pouquinho e quando você chegar na Itália, a gente conversa, ok? Ok. E assim, a gente ficou combinadas. A mudança estava prevista para, acho que agora é agosto, setembro de 2025. Quando deu começo de setembro, eu falei com ela: e aí, como é que tá a vida nova? Vamos conversar? Ela me disse: Priscila, cheguei hoje no Brasil, na minha casa. Toda a história de amor que você ouviu mudou quando eu cheguei lá. Fugi com a roupa do corpo. E marcamos de conversar no dia seguinte. Então, essa história começa com uma promessa de um encontro romântico e vai terminar... Bom, já vocês vão ver. Antes da gente continuar, deixa eu contar aqui uma coisa importante. Você tem ideia de quantas pessoas ficam travadas com a burocracia fora do Brasil? Divórcio, reconhecimento de paternidade, até casos de óbito. E olha, eu sei, é pesado, já é um momento difícil. E quando mistura papelada de dois países, parece impossível. Mas tem um jeito mais leve. O escritório Kertz é especializado em direito de nacionalidade portuguesa, um dos mais antigos, inclusive, atuando tanto em Portugal quanto no Brasil. Eles cuidam de tudo: transcrição de casamento, óbito, homologação de sentença estrangeira e o melhor, eu acho essa a melhor parte fácil, assim, porque eles explicam de um jeito simples. Sabe aquele advogado que consegue traduzir pra gente, assim, tirando aquele juridiquês que ninguém entende? Nem eu. Então, foram eles que cuidaram da transcrição do meu casamento. É sério, foi um alívio. Não ter que preocupar com nada. Se você tá passando por isso, dá uma olhada no link aqui na descrição e fala com eles. Vai te poupar muito estresse. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje eu vou contar a história da Suzane. Tudo começou quando a Suzane resolveu fazer um intercâmbio em Malta. Malta é uma ilha pequenininha perto da Itália. Lá se fala inglês e por isso acaba sendo um destino muito procurado para quem quer estudar aqui na Europa. No Brasil, a Suzane era casada há 7 anos, mas no último ano o relacionamento desandou e virou amizade. Sabe quando mora junto, mas não rola nada? Pois é, tava nesse pé aí. A gente não separava porque tinha que dividir as coisas e nenhum dos dois estavam com coragem para isso. Pois bem, quando ela resolveu ir para Malta, o marido concordou. Inclusive, ele foi lá ficar algumas semanas com ela, fazer o intercâmbio na Europa. Era um sonho que a Suzane tinha desde pequena. Ela até sentia essa viagem como se fosse um chamado. Ela sentia que essa viagem ia mudar a vida dela para sempre, como se fosse uma intuição. Eu acho que sair do Brasil sempre muda. É tanta novidade, é tanta adaptação que não tem como a gente não mudar. Mas a Suzane, nessa época, não tinha noção da mudança que ela ia passar. Suzane fez amizades, fez lá o curso de inglês que ela queria e no último fim de semana, antes de ir embora, ela resolveu ir pra balada com uma amiga. Eu nem gosto de balada, não bebo, não fumo, foi porque o lugar era muito famoso e eu queria conhecer. Quando entrou na balada, sabe aquelas cenas de filme que os figurantes congelam e os protagonistas olham um pro outro como se tivessem só os dois ali? Ficam um olhando direto no olho como se o resto do mundo não existisse. Pois foi isso que aconteceu com a Suzane. Ela chegou na balada e viu um cara alto, loiro e simplesmente, absurdamente, incrivelmente maravilhoso. Só que aí, na hora, bateu aquela vozinha que fica assim na nossa cabeça. Você vai viver uma história de amor com esse cara. Já outra vozinha. Você nem fala inglês direito? Vai falar o quê com o gringo? É aquela cena de desenho animado, o diabinho, o anjinho na nossa cabeça? Ou seria
Ou diabinho, anjinho, anjinho, diabinho, não sei. Sei lá. Só sei que a festa foi rolando e os dois ficaram lá brigando. Eu falo anjinho, diabinho. Vai ter história de amor com esse cara assim? Não, ela nem fala inglês direito. Vai falar que jeito? Aí a balada foi lotando e no empurra-empurra o povo foi empurrando um para mais perto do outro. Quando estava assim numa distância que dava para escutar, o loiro altão puxou conversa com ela. Tá calor, hein? Calor, muito calor. Ela concordou ali e o papo começou a fluir. O gringo, eu vou chamar ele aqui de Giovanni. Giovanni era italiano e estava na ilha para estudar também. Numa certa altura da noite, Giovanni teve que ir embora, porque um amigo estava sem chave, alguma coisa assim. Acabou que ele foi embora, mas antes de sair, eles trocaram um WhatsApp. Suzane ficou até altas horas na balada, não ficou com ninguém. E quando chegou em casa, já tinha mensagem do italiano. A mensagem era algo parecido com isso aqui. E aí, vai fazer o que amanhã? Vamos tomar um café? Ela topou o encontro, mas pensou assim... Será que ele é bonito mesmo? Será que não estava muito escuro e eu enxerguei beleza demais no gringo? Pode acontecer, mas topou mesmo assim. Eles se encontraram numa pracinha lá no centro da cidade. O cara era gato, de verdade. Conversa vai, conversa vem. Ele conta que era osteopata e trabalhava com jogadores de futebol e falou que fazia um mês que estava separado da esposa, de um casamento de 2 anos. Suzane não quis muito saber se era verdade ou mentira. Ela pensou assim... Daqui 2 dias eu vou embora, não vou ver esse cara nunca mais na minha vida, deixa eu aproveitar aqui. Mas Suzane falou que era casada, que o casamento praticamente não existia mais, que era uma mera formalidade. Aquilo que a gente já sabe. Acho que ninguém ali estava aí pro passado de ninguém. O papo foi rolando e eles foram vendo que tinham muita afinidade. Gostavam do mesmo tipo de música, os dois eram bastante família. Foi uma conexão instantânea. Conversaram horas, sem nem ver o tempo passar. Quando eles estavam passando na frente de um monumento medieval, Giovanni deu um beijo na boca da Suzane. Mulher, ficou até tonta ali. Ela nunca tinha ficado com gringo. Ele foi muito respeitoso, não tinha aquela mão boba dos brasileiros, não. Me tratou como se eu fosse uma boneca de cristal. Eles foram jantar, restaurante maravilhoso. Giovanni foi um gentleman, puxou a cadeira para ela sentar. A essa altura ela já estava até agoniada. Tava louco para dar uns amassos naquele homem e ele nada. Agora eu entendo quando os homens falam que não dá para entender a cabeça das mulheres. Pois Suzane estava lá, era querendo um rally-rola de despedida. Depois do jantar eles foram para casa dele, rolou tudo. Gostosinho, apaixonante, super romântico. Será que aquela história de você vai viver uma história de amor com esse cara era verdade? Giovanni pediu para Suzane passar a noite com ele e ele ia fazer um café da manhã para ela. Só que Suzane achou melhor ir embora porque o voo dela era no outro dia e ela tinha que arrumar as coisas, enfim, voltar para o Brasil. Dia seguinte, ela deu tchau para Malta e pensou: nunca mais vou ver esse cara. O voo dela tinha conexão em Roma. Ela foi dar um rolê na cidade. Entre um voo e outro, deu uma paradinha lá na Fontana di Trevi. E claro, como manda a lenda, a crença, a superstição, ou sei lá quem, jogou uma moedinha e fez um pedido. Quero voltar aqui com um grande amor. Dito isso, partiu o Brasil. Ela foi embora, ele também voltou para a Itália, mas o contato entre eles continuou por WhatsApp. Mensagem para cá, mensagem para lá, e ele resolve ir visitar a Suzane. Ela separou do marido assim que chegou de viagem, pois 2 meses depois de começar o romance com o gringo, Giovanni embarca para o Brasil ver onde que isso vai dar. E aí, aqui começa o namoro. Giovanni adorou as praias, o açaí, e Suzane estava curtindo horrores, estava vivendo essa história com o gringo. Ela não me falou com essas palavras, mas sabe quando a gente percebe no jeitinho de falar, no jeitinho de contar? Ela estava toda apaixonada. Ele alugou um Airbnb para os dois, eles ficaram 15 dias ali juntinhos, não desgrudaram um segundo. Estava lindo, maravilhoso. Ele começou a aprender a falar português, foi para os forrós com ela, ficou encantado com a festa junina e até escreveu o nome deles na areia. Romântico, né? Giovanni conheceu toda a família da Suzane e ela conheceu a família dele por vídeo.
Depois dessa lua de mel, depois que ele voltou para casa, eles seguiram com um relacionamento à distância. Desde o início, Giovanni falou que queria uma coisa séria, que não estava ali para passar tempo, de brincadeira. Já Suzane queria fazer as coisas direito. Eu falo direito assim, para ela, largar o Brasil sem nada planejado e ir atrás dele, não estava certo. Então, ela foi validar o diploma dela, ela é psicóloga, e nessa época ela era professora universitária. Mas ela achou que para eles ficarem juntos, ela tinha que guardar dinheiro, ter um certo convívio. Daí, ela foi para a Itália de férias, ficou lá 3 meses, conheceu toda a família dele pessoalmente, todo mundo foi super bacana com ela. Só que durante essa viagem, teve uma coisa que aconteceu que não foi muito legal. Num dia lá, Giovanni discutiu com a mãe dele e saiu chutando o armário da cozinha. Suzane conversou com ele sobre o controle das emoções, ela é psicóloga, né? Mas não enxergou nenhuma red flag aí. Ela achou que era uma descarga emocional de raiva, daquele momento de fúria. Aí, gente, eles ficaram nesse vai e vem por algum tempo, ela no Brasil e ele na Itália. A história começou em janeiro de 2023 e, em julho de 2025, eles sentiram que era hora de morar juntos. Quero dizer, depois de 2 anos e meio de namoro, era hora deles oficializarem a união. Suzane mudou para a Itália. A avó do Giovanni deu a casa para eles morarem. A ideia dela era fazer os atendimentos online até encontrar um emprego. Suzane estava nas alturas. A gente tinha esperado tanto e batalhado tanto por esse momento, estava tudo tão lindo. Ela chegou na Itália, gravou um vídeo com ele, postou nas redes sociais e ela é bem low profile. Mas naquele momento, ela queria mostrar a felicidade dela para o mundo. Suzane começou a estudar italiano e fez amizade com uma senhora brasileira que também frequentava ali a escola. E em casa, as coisas foram mudando. Eu diria que rápido demais. Teve um dia que Suzane apertou uma coisa lá no fogão e a pecinha quebrou. Seria o caso de comprar outra e substituir. Para o Giovanni, não. Foi motivo para gritar com ela pela primeira vez. Outro dia, ela estava na feirinha e ele foi ajudar uns amigos com uma mudança. Quando ele chegou em casa, ele chegou muito exaltado e gritando com ela. Ele estava tão nervoso que ele pegou o computador e falou: "Vou comprar tua passagem de volta pro Brasil agora." A Suzane falou para ele: "Não precisa comprar não, pode deixar que meu pai compra." Aí, depois dessa fala dela mais incisiva, ele se acalmou. 2 dias depois, num domingo, Suzane levantou cedo para ir na igreja, com a senhora brasileira que ela conheceu no curso de italiano. Giovanni falou que tinha uma surpresa para ela. Aí a Suzane falou que ela ia ver essa surpresa ali depois do culto. Mas quando chegou em casa depois da igreja, ele já estava completamente fora de si. Catou todas as coisas dela, as roupas dela e jogou tudo em cima da cama. Giovanni colocou a Suzane sentada no sofá e começou a gritar: "Fala a verdade, com quem que você tava? Fala com quem que você tava." Pegou um copo e espatifou no chão, quebrou na frente dela e depois saiu falando: "Vou dar uma volta para eu me acalmar." Suzane ficou tremendo, imóvel, sem se mover do sofá, super assustada. Giovanni voltou, fechou todas as janelas da casa e começou a gritar: "Sul-americana de merda." Isso é xenofobia, né? Sul-americana de merda. E xingava de um lado para o outro, deu um chute lá na cadeira com toda a força e se machucou, aí gritou de novo: "Sai daqui, eu não vou te bater." Quer dizer, isso foi uma ameaça? Se não sair, vou te bater? Suzane pegou o celular, a chave e saiu correndo. Foi se esconder numa igreja, com medo dele ir atrás dela. Suzane ligou para a irmã do Giovanni. Essa irmã tinha sido sempre amável, uma querida com a Suzane. Mas nesse dia, essa irmã meio que virou o jogo no sentido de... Ela perguntou assim: "O que você fez para ele agir dessa forma?" Como se o problema fosse a Suzane, como se ela tivesse causado um problema. Eu não estava lá, eu não posso falar se a culpa da briga é de A ou de B, mas a partir da hora que tem agressão psicológica, verbal, e podia até ser física, a pessoa perde qualquer razão.
Então não importa o motivo da briga, ninguém tem direito de agredir outra pessoa dessa forma. Aí o que rolou aqui? Não sei vocês, mas para mim foi uma maneira clara da irmã defender o irmão. Ela chegou até a falar assim para Suzane: Foi você que fez meu irmão colapsar. Hein? Nem a cunhada e nem a mãe dele quiseram escutar a Suzane. Só falaram lá, volta pro Brasil. Suzane acha que elas estavam com medo de denúncia, dela denunciar o Giovanni na polícia. Ela bloqueou ele em tudo. Aqui a gente volta para aquela velha história. Tá em outro país, sem a família por perto, corre para onde? Para onde consegue. Suzane foi para casa da brasileira, ficou lá por alguns dias para esperar a poeira baixar, conseguiu um psicólogo através do consulado brasileiro. Giovanni foi atrás dela, pediu para ela voltar, prometeu que aquele acesso de raiva não ia acontecer de novo, que nada daquilo ia se repetir. Suzane queria sair da casa da brasileira porque era um kitnet e não dava para ela ficar ali também, mas ela não queria voltar para a casa dele. A Suzane queria um tempo para pensar. Foi aí que ela achou, gente, anota isso daqui, eu achei sensacional isso daqui. Foi aí que ela achou um trabalho voluntário num projeto de agricultura no norte da Itália e foi para lá. Ela não pagou nada para ficar lá, nem para comer, e trabalhava algumas horas por dia em troca dessa hospedagem. Chegou lá super mal, debilitada e aos poucos foi melhorando. Tinha contato com estudantes e isso fez bem a ela. Depois de um mês nesse local, ela desbloqueou o telefone e ela e Giovanni conversaram. Giovanni falou que ela era psicóloga e tinha que entender. E por outro lado, Suzane pensava: será que eu tô exagerando? Será que eu tô fazendo tempestade num copo d'água? O que vocês acham? Ela exagerou? Não foi tudo isso? Suzane foi passar uns dias em Roma, eles conversaram pessoalmente. Giovanni pediu ela em casamento e ela pediu uma luz para Deus. O que fazer? Era fim de semana e Suzane marcou uma sessão de fotos. Tinha um fotógrafo que estava ali na cidade e queria um casal de cobaia. Queria um casal ali para posar para ele, que estava fazendo um portfólio com casais pelo mundo vestidos de noivos. Ela gostou da ideia e foi participar. Giovanni também topou. Suzane foi experimentar o vestido de noiva, não sei se é bem um vestido de noiva, mas é um vestido branco. E enquanto ela experimentava, Giovanni mexeu no celular dela. Ele foi ler as conversas dela no WhatsApp e devia provavelmente ter coisa lá, as conversas com as amigas, com a família dela no Brasil. Na hora, Giovanni não falou nada. Participou do ensaio como se nada tivesse acontecendo. Só que depois do ensaio, o cara explodiu de novo. Ela mal tinha chegado em Roma de novo, gente. O cara explodiu dentro do carro. Os dois estavam dentro do carro, ele dirigindo e ela ao lado. Ele começou a questionar as mensagens, ele fechou as janelas. Conforme ele foi ficando nervoso, ele foi acelerando mais e mais. Corria pela cidade, gritava que amava ela a ponto de fazer qualquer coisa. Eu te amo mais do que minha própria vida. Se você não quer ficar comigo, eu vou me matar. Ele dizia isso enquanto levava Suzane até a estação para ela pegar o trem para voltar e terminar o serviço voluntário dela. Gente, ela contou essa parte chorando. Aliás, muitas partes dessa história. O dia que a gente conversou, dava para ver o tanto que ela estava atordoada. Ela chegou na estação em choque total. E se tivesse batido o carro? Um acidente? Depois dessa, ela bloqueou o Giovanni de tudo. Trocou o número do celular, terminou a última semana do voluntariado e voltou para o Brasil. Foi nesse dia que ela estava voltando que eu mandei mensagem para ela para a gente conversar. A ideia era contar uma história de conto de fadas. Se eu tivesse contado antes, até seria. Mas aqui a gente viu que não tem felizes para sempre igual dos filmes. É vida real. O namoro deles durou 2 anos e meio. A vida de casado, assim, a vida de morando junto, depois de todo o planejamento, foi um pouco mais de 1 mês. Suzane me falou uma coisa que eu fiquei feliz. Se é que dá para ficar feliz com um final desses. Mas ela me falou que ela escuta bastante o podcast, ela escuta bastante aqui o História de Imigrante. E ela foi vendo que o que ela estava vivendo era muito parecido com as histórias que a gente conta aqui.
Quantas histórias que a gente conta aqui que envolve agressão, violência, dependência emocional, que a mulher acaba se sujeitando às mais diversas situações porque não consegue sair. Não tem dinheiro, não tem forças e na maior parte das vezes não tem nem ninguém para apoiar. A Suzane viu que ela estava indo pelo mesmo caminho e como ela já sabia o final da história das meninas, tipo, cara que é violento, vai ser sempre violento, ela não insistiu e pulou fora dessa relação antes que pudesse acontecer uma tragédia. Então eu fiquei super feliz de saber que aqui no nosso trabalho a gente ajuda outras mulheres. Divido isso com todas, eu divido essa felicidade, né, esse prazer de saber que o nosso trabalho está dando certo, com todas as mulheres que compartilham as histórias aqui com a gente. Porque na verdade são as histórias de vocês, muitas vezes de dor, que pode mudar a vida de outra pessoa. Olha só que bacana. Obrigada então, Suzane, e espero que a sua história também sirva de alerta para outras brazuquinhas. Gente, eu não tô falando aqui assim para não viver um grande amor, não se arriscar. Pelo contrário, eu sou dessas que se joga mesmo. Mas esse se joga, para mim, tem que ser: eu tenho onde ficar? Eu tenho dinheiro para me bancar? Eu tenho dinheiro para voltar? Minha família tem como me apoiar à distância? A Suzane, felizmente, tinha tudo isso. Então tem essa também. Ela tinha como voltar. Teve aquela parte que ele falou para ela assim, vou comprar sua passagem, e ela respondeu, pode deixar que eu compro? E aí ele ficou quieto. Eu acho que ali ele já viu que estava falando com uma mulher forte. Ela não abaixou a cabeça, ela tinha o dinheiro para isso. Para Suzane, ele fechava as janelas, tanto de casa quanto a do carro, que era para ninguém escutar os gritos. Será que ele já tinha passagem pela polícia? Eu fiquei com isso na cabeça. Será que o casamento dele, o primeiro casamento, acabou por causa disso? O que vocês acham? Uma coisa que eu achei super legal nessa história, como eu falei lá no começo, e fica aí a dica para quem está com alguma situação e não tem como voltar para o Brasil. Eu estou falando aqui desse período que a Suzane ficou nesse trabalho voluntário. Ela me mandou o link do programa, acho que é um aplicativo. Se quiserem, vocês me falam que eu posso passar para vocês. E o que tem de tão especial nisso? Tem que ela teve para onde ir sem gastar muito. Ela teve um tempo para pensar longe dele, sem precisar voltar para o Brasil, que é mais caro. Quero dizer, ela descobriu um jeito de pensar na vida antes de tomar uma decisão e gastar uma grana com a passagem. É uma ótima solução, mas só foi bom para ela porque ela bloqueou ele, ela não teve mais contato nenhum com ele. E no primeiro sinal de que o cara não era bom para ela, não era quem ela esperava, ela rompeu aí o laço entre os dois. E olha que laço forte que eles tinham criado. E, se não me engano, ela me contou assim também que esse trabalho voluntário são algumas horas no dia. Eu acho que são 4 ou 5 horas no dia, você faz e paga a tua hospedagem e a tua alimentação, e você tem o outro período do dia, se quiser arrumar um trabalho, um bico, alguma coisa para ir juntando dinheiro para comprar a passagem de volta. Achei isso interessante também, acho que vale falar. Sobre o pedido lá da fonte, da Fontana di Trevi, em Roma, quando ela falou que ela gostaria de voltar naquele lugar com um grande amor, quem sabe ele ainda não se realiza. E eu ainda volto para contar essa história. Essa é a história da Suzane. Na próxima quinta-feira, a gente volta a falar da Espanha e mais um caso de tráfico humano. Só Espanha não, Espanha e Portugal. A história é tensa, ela conseguiu fugir e voltou. Eu conto tudo na semana que vem. Eu espero vocês. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.